A lição da escola sabatina desta semana tem um bonito título: Encontrando Descanso nos Laços Familiares. Quando lemos o título da lição, irmãos, logo nos vem à mente: que bom, podemos encontrar descanso na família, podemos encontrar descanso no lar, podemos encontrar descanso com os nossos familiares. Entretanto, irmãos, quando nós começamos a estudar a lição apresenta um outro aspecto. Será que sempre podemos encontrar descanso na família? Lembre-se, irmãos, nós vivemos num mundo de pecado. E no mundo de pecado, as condições de todas as relações não são as ideais. Isso também acontece com a família. Muitas vezes na família, e muitas vezes mesmo, com muita frequência, existem grandes dificuldades no relacionamento. Muitas vezes, irmãos, a batalha, a família, é um verdadeiro campo de batalha. É uma guerra. É uma guerra entre pais e filhos, entre cônjuges. É uma revolta de primos, de primas. E chegam os cunhados, as cunhadas, sogros e sogras. Uma batalha, uma batalha. Como é que nós vamos encontrar descanso nessas famílias? Interessante, irmãos, que o mesmo autor da lição, ele tem um comentário da lição, que está no livro Esgotados, e o título do comentário desta lição lá é o seguinte: Encontrando Descanso em Laços de Família Turbulentos. Ficou faltando esse turbulentos aqui no título da lição desta semana, aqui temos no guia de estudo, na lição da Escola Sabatina. Na verdade, irmão, nós não podemos escolher as nossas famílias. Nós podemos escolher os nossos amigos, nós podemos escolher a igreja que frequentamos, nós podemos escolher o clube, podemos escolher o trabalho também, mas a família nós não podemos escolher. E uma coisa temos que ter em mente, irmão: ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos. Os nossos familiares também não são perfeitos. Portanto, irmãos, a relação familiar muitas vezes não é perfeita. Eu diria o seguinte: na grande maioria das vezes, as relações familiares não são perfeitas, não são as ideais. E os relacionamentos familiares, irmãos, são aqueles que mais nos afetam. São aqueles que mais nos incomodam, aqueles que mais tocam no nosso coração. E eles podem ser complicados, eles podem ser dolorosos, eles podem ser egoístas. Quando isso acontece, irmãos, e a relação familiar não funciona bem, aumenta a inquietação, aumentam as mágoas, os afastamentos, os conflitos. A nossa lição, na introdução, já trata desta característica disfuncional da família. Esse termo, uma disfunção familiar, é um termo que vem da psicologia, e eu fui procurar o conceito dele e quero ler para os irmãos o que é uma disfunção, uma família disfuncional. Família disfuncional é uma família em que os conflitos, a má conduta e muitas vezes o abuso por parte dos membros individuais ocorrem continuamente e regularmente, fazendo com que os outros membros acomodem-se com tais situações. Vejam lá o que diz: os conflitos, a má conduta e o abuso por parte dos membros da família desvirtuam totalmente a relação familiar. Ela fica, então, ela não funciona. Ela é disfuncional. Ela não funciona como deveria funcionar. Ela não funciona direito. E agora, então, irmãos, o título da nossa lição, eu penso que deveria ser assim: Como encontrar descanso apesar desses problemas? Como encontrar descanso apesar de termos famílias disfuncionais? Eu não estou dizendo, irmãos, que todas as famílias são disfuncionais.
Deus nos abençoa muito, nós temos famílias muito felizes, muito bem orientadas, muito bem estruturadas, que podem propiciar descanso para os seus membros. Mas nós temos muitas e muitas famílias disfuncionais. Como encontrar descanso em famílias disfuncionais? A lição dessa semana vai tratar da história de José, da vida de José, José do Egito, filho de Jacó. E nós vamos ver, irmãos, como apesar de uma família absolutamente complicada, amanhã nós vamos ver bem quais eram as características da família de José. Como apesar de uma família disfuncional, extremamente disfuncional, como apesar disso, José pôde obter descanso. Veja, irmãos, o verso áureo da nossa lição, o verso para memorizar, não é? O verso áureo se dizia no passado, não é? Mas hoje é o verso para memorizar. Lá está em 2 Pedro 3, 17 e 18. Quero ler para os irmãos. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam na posição segura e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro estava falando para os crentes da igreja cristã primitiva, da igreja cristã do primeiro século. E ele está falando assim, olha, vocês não vão cair como esses insubordinados, não vão agir como esses insubordinados, mas cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. No primeiro momento, quando eu li esse verso, eu falei, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, irmãos, transpondo para a lição desta semana. Se você vive numa família disfuncional, se você infelizmente tem uma família disfuncional, você não escolheu essa família, mas você pode escolher não ser arrastado pelo erro desses insubordinados, destes disfuncionais. Mas você tem que crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. A alternativa, irmãos, para obter descanso quando você tem uma família disfuncional, quando você tem uma família turbulenta, é crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. E a história de José vai demonstrar isso. A história de José vai demonstrar que, apesar de uma família disfuncional, ele podia encontrar descanso no Senhor Deus. Ele podia encontrar descanso na sua fé. Então, irmãos, nós vamos recapitular a história de José, porque já vimos a história de José muitas vezes, desde pequenos, desde criança. Se você, desde criança, está na igreja, você já ouviu a história de José. Aquele da capa colorida, não é? Vamos então cuidar para estudar essa semana de uma maneira bem tranquila, de uma maneira bem afetuosa, a história de José, para ver como é que ele pôde obter descanso, apesar daquela família tão complicada a qual ele pertencia. Deus abençoe a todos nós nessa semana. Tenham uma feliz semana de estudo da lição da Escola Sabatina, uma feliz semana junto com seus familiares, e que Deus abençoe muito para que a sua família não seja uma família disfuncional. Mas se for, como diz Pedro, você tem que crescer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.